Vamos falar do Vitória, né? O rubro-negro vai tentar aí sair dessa proximidade com a zona de rebaixamento, enfrentando o Santos, que está em crise. Foram 15 gols sofridos pelo Vitória em apenas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Leão já tem a pior defesa da Série A, ao lado da Chapecoense. Há 3 anos que tem uma dupla de zaga fraquíssima. E o técnico continua mantendo essa dupla de zaga, certo? E a diretoria, até hoje, não contratou jogadores à altura para disputar um campeonato da Série A. Contra o Internacional, o time levou 2 gols ainda no primeiro tempo. Poderia ter levado o terceiro, mas Rossi desperdiçou um pênalti. O rubro-negro conseguiu reagir e empatou, mas sofreu um duro golpe nos acréscimos finais. Acredito que a diretoria tem que tomar uma posição aí, que com esse time aí é Série B certo. O sistema defensivo tem falhado constantemente e Mancini precisa encontrar uma solução urgente. Nas ruas, o torcedor reclama da falta de jogadores. O Vitória precisa de peças para alimentar mais o elenco. Do jeito que está, não tem condições. Vai estar trabalhando simplesmente para tentar se manter, que é a coisa mais difícil, é se manter também na primeira divisão. Porque do jeito que ele está indo, se o Vitória, a diretoria não contratar, com certeza vai para a segunda divisão. Mas também tem quem ache que o problema esteja no comando técnico. O Mancini já tem muito tempo no time e o time só vem crescendo desde então. Acho que já acabou o ciclo do Mancini. Então a mudança de um técnico daria um outro ânimo no time? Com certeza, sim. E o limitado elenco rubro-negro deve reduzir ainda mais. O atacante Denilson está de malas prontas para o Atlético Mineiro. É buscar no mercado internacional, abrir a janela aí e buscar, porque ninguém é substituível, o Vitória é maior do que qualquer jogador. Ele sequer esteve no banco de reservas na derrota para o Inter. Denilson deixa o Vitória em um momento delicado. O revés na última quarta-feira fez o Leão voltar a temer pela zona do rebaixamento. Agora só faltam 4 jogos até a pausa para a Copa do Mundo. E a intenção da diretoria e comissão técnica é ficar do lado de fora do Z4 durante o Mundial. O Campeonato Brasileiro é uma competição que dá a oportunidade de se reabilitar rapidamente. E a chance do Vitória de recuperar os pontos perdidos dentro de casa será neste domingo contra o Santos, às 4 da tarde, na Vila Belmiro. Jogando fora de casa contra o Santos, a gente já sabe o que é que vai acontecer, a não ser que aconteça uma zebra, né? Apesar do Santos não estar lá, essa grande equipe, que é uma grande equipe, mas no momento o elenco dela não está lá se mostrando tão competidor, mas cada um dentro de sua casa vai lutar para não querer perder, né? Contra o time da Vila, Mancini não terá o lateral Jefferson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pedro Botelho deve assumir a esquerda. Por outro lado, o técnico ganha os retornos dos meias Iago e Rainer. Vamos lá, né? Porque o Santos perdeu ontem para o Atlético e aí a crise que já estava grande está maior ainda. O Jair extremamente balançado, diz que não vai entregar o cargo, a Vila Belmiro acordou pichada, enfim, uma confusão danada. E essa pressão aí pode ter os dois lados. Ser favorável ou não para o Vitória, a depender da forma que o time aproveitar em campo. Eu não vejo no Vitória hoje, Ju, muita pressão não. Eu vejo pressão mais nos adversários. Eu acho que o torcedor do Vitória é acomodado, né? Tá tudo bom, tá tudo bonito. Precisa se contratar. Mancini, a cada coletiva, ele fala isso, fala que tá querendo peças, que já era para estar aqui, que contratações regrediram no quesito negociação. Então, enfim, a gente sabe das qualidades que o Vitória precisa, das carências que o Vitória precisa, das posições e tudo mais, só que não chega aos jogadores. O elenco precisa ser reforçado. E aí pronto, perdeu o Jefferson, que estava sendo improvisado na esquerda, ele já confirmou Pedro Botelho. Aí vai jogar Pedro Botelho na esquerda, Lucas na direita, Deus nos acuda, né? Porque são os dois jogadores mais criticados no elenco do Vitória. Aí você já chega, já pega o Rainer, que está voltando, mas também não está apresentando um bom futebol. Mancini confirmou hoje pela manhã na coletiva, eu até acompanhei toda essa coletiva para poder chegar aqui municiado de atualizado, né, para a gente estar debatendo sobre o Vitória. Ele falou que o Rainer será o titular, porque é o que ele tem hoje no momento e é um jogador que supre as necessidades dele, que volta com velocidade, ajuda na recomposição, também chega ao ataque também com facilidade, mas o Vitória está precisando, urgente se reforçar. É difícil a situação do Vitória, todos nós sabemos, isso é público e notório. Né, toda a situação que vive o Sport Clube Vitória hoje no seu elenco. Nós sabemos que tem um elenco limitado. Agora, a partir do momento, Juliana, que você tem um time com elenco limitado e você ainda tem perda de jogadores,
as coisas ficam mais difíceis ainda. É o que está acontecendo no Sport Clube Vitória. Primeiro o Fernando Miguel saiu. Agora o Denilson provavelmente vai sair. E não chega ninguém. Então eu, de fato, não sei o que pensa a diretoria do Sport Clube Vitória. Porque você jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro com um elenco limitado é complicado. Porque quando você perde jogadores por lesão, você olha para o banco de reserva, você não tem peça de reposição. Aí o torcedor vai culpar o Mancini. Eu, particularmente, Mendes Júnior, não culpo o Mancini. Porque o Mancini tem um elenco limitado. O Mancini pede as contratações, não chega. O que é que ele vai fazer? Aí ele olha para o banco de reservas e vê uma situação limitada, que ele quer mudar um sistema de jogo, quer mudar uma peça para deixar o time mais ofensivo, com mais posse de bola, e não consegue. Por quê? Porque não tem essas peças dentro do elenco. Então o Vitória precisa se mexer. Mas uma vez vai começar a fazer as contas, jogar contra esse, jogar contra aquele, eu acho que essa situação do Santos, situação crítica que vive o Santos, é uma situação pior ainda para o Vitória. Porque o Vitória vai se beneficiar como? Se o próprio Vitória não faz um bom jogo, não faz um grande jogo. Para o Vitória se beneficiar dentro da competição, o Vitória tem que jogar bem. O Vitória não pode chegar dentro do Barradão, sofrer 2 gols do Internacional, conseguir uma reação que poucos acreditavam dentro do jogo, essa é a grande realidade. E no final do jogo, onde o zagueiro poderia ter matado a jogada, ia expulso, mas ali conseguia pelo menos um ponto. Não tomava gol. Não tomava o gol. E aí o Vitória sofre o 3º gol. E aí, o que é que acontece com o Vitória? Vai jogar fora de casa contra o Santos. Jogo super difícil, que se perder, provavelmente entra na zona de rebaixamento. Então é muito difícil a situação do Vitória. Não só porque está nessa situação na tabela, não, Ju. Mas é por a falta de jogadores dentro do elenco, de peças de reposição. Se perder, entra, né? Não é provavelmente não, porque o Santos está lá atrás, então se ganhar, passa o Vitória, o Vitória entra. Exatamente. Isso aí. Vamos ver o time do Vitória, né? O que o Mancini deve ter à disposição. Ele perdeu dois jogadores, né? Para essa partida. Ele tem os retornos... Ele perdeu o Jefferson, lateral esquerdo, que não vai poder jogar, 3º cartão. E tem a volta do Iago e Rainer. Daqui a pouquinho você fala da situação do Rainer, né? Mas põe o time aí, primeiro para a gente dar uma analisada. Elias no gol, né? Com Lucas na lateral direita. Aí não vai ter o Jefferson na esquerda. Não. Pedro Botelho. Pedro Botelho. Com Aderlan, Canu, Zé Wellison, Rodrigo Andrade, Rainer, Walisson, Neilton e André Lima. Só dá uma ajeitadinha aí nessa lateral esquerda. Só isso. O time é esse aí. É o que ele tem de melhor hoje, é o que ele conseguiu ter, aquela consistência no meio-campo. Gostei da atuação do Zé Wellison assim. Apesar das falhas pontuais que resultaram em gols, os 3 gols foram praticamente falhas do Zé Wellison. Um ele perdeu a bola, o gol terminou saindo contra do Aderlan. No primeiro ele não acompanhou o Patrick. E o terceiro ele perdeu aquela bola lá na frente que resultou no contra-ataque. Então, mas atuou bem ao lado do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade é um pitbull. É aquele jogador que a gente sentia que chegou para dar aquele combate, de marcar em cima, forte, gostei bastante. Então, do meio para frente, não tem o que mexer, né, Ju? Olha, Ju, eu sou contra esse negócio de você ter o jogador no elenco e você improvisar. Você colocar o Jefferson na lateral esquerda, tendo no seu elenco o Pedro Botelho, apesar de não estar jogando bem, é muito complicado. Você tem que botar o lateral para jogar. Ah, mas o Pedro Botelho não está indo bem, vai esperar ele ir bem. Tem que botar para jogar, é um cara profissional, rodado, experiente, vai ter que dar conta do recado. Agora você colocar um lateral direito na lateral esquerda, que você perde na situação de contra-ataque, você perde porque quando ele chega na linha de fundo, ele tem que ajeitar para a direita para poder fazer o cruzamento, aí você já perde tempo, porque você não pega o time chegando. Quando você já faz aquele corte para ajeitar para a perna boa, para você cruzar, já chegaram os zagueiros do time adversário. Então, Mancini, coloca o Pedro Botelho. Não tem esse negócio de vou improvisar aqui, vou improvisar aqui. Olha, feijão com arroz, as coisas não tão fáceis no Sport Clube Vitória. Diretoria, vocês têm que se mexer. Quando um treinador começa a improvisar, ele está demonstrando a vocês que ele não tem peça dentro do elenco. Ou será que nós somos cegos? Isso, mas a questão do Pedro Botelho é técnica. Não tem muito o que discutir sobre isso. Ele tem falhas
terríveis defensivamente, né? Ele marca muito mal, deixa muita brecha na defesa, é uma avenida, o lado esquerdo, onde o Pedro Botelho, quando ele atua. E o pior, o Vitória é um time que toma gol todos os jogos. Então você já vai entrar com a mão na cabeça sabendo que o Pedro Botelho vai estar do lado esquerdo, né? Então, querendo ou não, mesmo o Jefferson improvisado, ele conseguiu dar conta do recado, ao menos consegue dar uma maior consistência defensiva. Mas não vai poder gols. contar. Não, mas o Vitória toma jogo todos os gols. Tomando gol. Então, toma gol todos os jogos. Então eu chego num acordo com você. Eu lhe faço uma pergunta. O Pedro Botelho, o Vitória vinha tomando gol, Ju. Mas aí não é pelo lado esquerdo, não é o atleta individualmente. Ele não teve uma falha individual que a equipe adversária fez o gol. Isso é um sistema, isso é coletivo. Então, o sistema defensivo do Vitória está frágil. Aí colocou o Jefferson na lateral direita, ou na lateral esquerda, porque o Pedro Botelho está mal. Tomou 3 gols. E aí, o Jefferson está mal? Não. Então, assim, eu acho que é muito mais o sistema, porque a marcação começa na frente. A marcação começa na frente. Eu sempre disse isso assim, ó. Para não estourar lá no goleiro, você tem que começar a marcar do centroavante. E o Vitória não faz isso. Põe a tabela de classificação na tela para a gente ver ontem, depois do complemento aí dessa rodada, como é que ficou a situação. O Flamengo voltou para a ponta, né? Com 17 pontos. O São Paulo vem aí na cola com 16, tem 14 pontos. Corinthians, Fluminense, Internacional e Sport, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Grêmio, que é o adversário do Bahia. O Grêmio aí aparece na 9ª posição com 13 pontos. Palmeiras 11, virando com 11 o Vasco. América Mineiro 10, 9 pontos para o Atlético Paranaense, para o Botafogo e para a Chapecoense. Olha o Vitória aí na 16ª posição com 8, mesma pontuação do Bahia, que também tem 8. O Santos é o 18º com 6. Ceará e Paraná 3 pontos. Que jogo vai ser Santos e Vitória, né? Tudo muito embolado, né, Ju? Tabela tudo muito embolada aí. Vitória com 8 pontos, o Santos com 6. Confronto direto, porque aí um mata o outro e quem perder vai para a zona de rebaixamento. O Santos, se perder, permanece. O Vitória, se perder, entra na zona. Então, é um jogo muito difícil. Eu acho que o Vitória não tem que se preocupar com o momento que vive o Santos fora de campo, com o torcedor pinchando, nada disso. Porque o jogador, quando ele está muito bem concentrado, Juliana, e agora a responsabilidade do Santos aumentou devido a essa cobrança, quando entra em campo, o jogador, quando ele está bem concentrado, as coisas extra-campo ele esquece. Então, dentro de campo, o Santos não vai levar isso. Então, não adianta o Vitória achar que isso vai ser um problema. O problema vai ser o Santos, dentro de campo. Então, o Vitória tem que se concentrar, o Mancini tem que inventar alguma coisa aí, achar uma forma de tentar surpreender, mesmo com as limitações, o Santos lá na Vila Belmiro. Ô, Reinaldo, o Mancini deu coletiva hoje, deu uma declaração em que gerou algumas especulações sobre o Rainer, né? O que gerou, que ele disse? Sim, eu não sei se ele falou isso, até porque mostrando que o elenco está com vontade, está querendo, está correspondendo, mas ele até, quando ele falou, eu até franzei a sobrancelha assim, falei, como é? Não entendi. Ele disse que o Rainer, ele está precisando fazer um processo cirúrgico, passar por intervenção cirúrgica, e o jogador não quer continuar jogando. Então essa foi a informação, e disse que se for parar, vai parar no período da Copa do Mundo para depois se recuperar. Então, eu tomei como estranheza, né, Juliana, essa declaração do Wagner Mancini. Porque a partir do momento que o departamento médico detecta que o jogador precisa de uma cirurgia, aí já não passa mais pela vontade do atleta. Exato, e continuar jogando, a tendência é piorar, agravar mais. É a burrice do atleta, né? Querer jogar, se for uma lesão, principalmente de ligamento, é pior ainda, provavelmente é ligamento, porque se é cirúrgico é ligamento. Então, isso, por parte do atleta, é uma falta de responsabilidade muito grande e uma burrice. Eu falo logo assim porque pode agravar, pode acarretar futuramente, né, a vida profissional dele. Então, se tem que fazer a cirurgia, que pare e faça a cirurgia. Eu acho que um jogador a mais, um a menos, nesse momento não vai fazer diferença. O importante é que o Vitória trouxesse mais jogadores. Então, um a mais, um a menos. E até porque se ele está jogando, a lesão deve ser curta, né? Leve. Mas pode se agravar, né? Isso se questiona muito aí o que tem sido constante no Vitória, né? Que é a autonomia dos setores, né? De diretoria e tal. O departamento médico afirmar que o cara precisa passar por um procedimento cirúrgico e não ter a autonomia necessária para convencer o Juninho, jogador a fazer. Estava pronto de voltar, sentiu novamente. Ixi, Maria, o Pedro Botelho vai ser titular mesmo.